vocês estão um pouco cansados, mas essa questão dos preenchedores é muito interessante para o dermatologista. Nós estamos realmente numa era diferente, podemos fazer muitas coisas com os preenchedores e é muito importante que o dermatologista conheça a fundo essa questão, inclusive pelas complicações que podem ocorrer. Então, nós pensamos principalmente em repor o volume no contorno facial e, de novo, deixando a pessoa mais natural. É preciso notar as proporções dessa face, é preciso ver as assimetrias e também os detalhes para que a gente possa melhorar. E cuidado com o exagero, mesmo que haja pressão da paciente. Nós vemos que há, então, várias indicações, tanto para volumizar, fazer o contorno, como a gente melhorar um lábio, tratar um sulco e tratar as olheiras, todas elas, então, com os preenchedores. Aqui, observando as faces mais jovens, consideradas mais bonitas, como o volume é diferente em relação à pessoa mais idosa e como isso pode ser reposto. Novamente, importantíssimo o conhecimento da anatomia, da inervação e, no caso principalmente dos preenchedores, também o compartimento de gordura. Bom, importante, a eleição do produto. O produto que você for utilizar, você deve conhecer muito bem nos seus detalhes. É preciso saber o plano de aplicação desse produto, cada um tem o seu. É preciso ter preparo na técnica, conhecer a anatomia, logicamente, usar cano ou agulha conforme a preferência e lembrar que sempre depois da aplicação é importante a massagem. Os preenchedores que eu utilizo no meu dia a dia seriam o ácido hialurônico, muito conhecido, indicado para várias situações, com várias concentrações, vários produtos no mercado, inclusive de alta qualidade, muitos trabalhos publicados, um nível de complicação muito pequeno. Utilizo também hidroxiapatita de cálcio, não sei se existe, se é feito aqui na Colômbia, ou sem conflito de interesse, o Radiesse. Acho bastante interessante sua aplicação, principalmente para volume e porque ele também estimula o colágeno. Há mais trabalhos relacionados à complicação, mas quando a gente vai observar, isso está principalmente relacionado à aplicação da hidroxiapatita de cálcio em locais errados, como por exemplo o lábio, que não é um lugar para se aplicar. E o ácido polilático, que não é um preenchedor, mas sim um estimulador e que principalmente a gente vai melhorar a flacidez da pele. Então, aqui o ácido hialurônico, nós sabemos então que ele retém bastante água, ele tem que ter viscosidade e coesão, pode ser aplicado em vários planos a partir da derme e ele tem uma reticulação variada e pode ser aplicado com agulha ou cânula. Em geral ele dura cerca de 1 ano. Aqui os locais onde nós podemos então aplicar o ácido hialurônico, não só para volume, mas região do sulco, região do lábio, que ele é extremamente indicado, a região da glabela, a região do sulco do canto da boca e também para contorno. Todas essas são indicações do ácido hialurônico. A hidroxiapatita de cálcio, ela não é tóxica, também pouco alergênica, não é necessário teste, não tem potencial de migração, ela é misturada com a xilocaína e a infiltração é sempre o mais superficial que nós vamos fazer subcutâneo, mas pode ser periósteo também. Há um estímulo do colágeno bastante importante, é um material semipermanente, durando de 1 ano e meio até 2 anos. Nós misturamos, então, a hidroxiapatita com lidocaína, acrescentando, então, um volume, e quando nós queremos fazer a aplicação nas mãos, esse volume pode ser maior. E o volume também adicionado para se fazer a aplicação na face é bastante variável, conforme a necessidade e a nossa experiência. Não se deve aplicar aqui, não se deve aplicar no lábio, não se deve aplicar na região da olheira. As outras áreas, sim, nós podemos aplicar.
O ácido polilático ele também é reconstituído com lidocaína e soro fisiológico, aumentando muito o volume. Hoje em dia nós diluímos cada vez mais, inclusive para fazer uma estimulação de corpo. E é um bom preenchedor também para as mãos. Ele também não é aplicado nas regiões da olheira e na região do lábio e na região da glabela também é contraindicado. Então, cuidado, não superficializar, não misturar agentes do mesmo local, ter sempre uma ótima anamnese do seu paciente, saber se não há outro material ali anteriormente aplicado e fazer um plano de como você vai distribuir o material. A injeção é lenta e sempre, principalmente a hidroxiapatita, nós devemos massagear, massagear e massagear. Então, região das olheiras, eu uso somente o ácido hialurônico. Nós temos que observar que tipo de olheira, não associar a toxina botulínica nesse mesmo dia e usar cânula de preferência. O plano é profundo. Então, a gente observa aqui que é uma região, uma olheira, por exemplo, de indicação. Então, nessa região, plano profundo e também nessa direção, porque assim fazemos na área completa da olheira. Observamos que há uma depressão nessa região, isso faz com que por sombras ela seja melhor visualizada. Um resultado discreto, porém promovendo um levantamento da face. O nariz eu aplico ou o ácido hialurônico ou a hidroxiapatita de cálcio, uso cânula ou agulho, o plano é profundo e também nós temos que planificar antes de fazer. Nesse caso, essa paciente se queixava que o nariz havia ficado muito fino e com aspecto de resultado de cirurgia plástica e quis então aumentar um pouco nessa região, que foi o que nós fizemos com hidroxiapatita de cálcio. O lábio nós podemos definir e podemos aumentar, podemos realçar os cantos. Eu uso ácido hialurônico, não uso outro preenchedor e faço com cânula ou com agulha, dependendo da situação. Aqui observamos, olha, um lábio bastante envelhecido, afinado, e aqui um resultado perfeitamente natural. Nós podemos desenhar esses pilares, enfim. O mais importante de tudo é planejar o seu tratamento. Nessa região da têmpora, cada vez mais a gente tem aplicado, quando ela tem aquele aspecto de cadáver, de osso, e também nós temos que usar uma quantidade maior, pode ser usado ácido hialurônico ou hidroxiapatita de cálcio, que também é bastante interessante, e geralmente eu faço com cânula, por causa principalmente dos vasos dessa região. Então aqui a gente pode observar, nessa região, apesar que a quantidade não é muito grande, mas já há uma melhoria do contorno da face. O volume, que é uma das coisas mais utilizadas, onde devemos planejar também. Hoje a gente não faz mais só no sulco nasogenianos, mas sim toda a região da maçã, fazendo inclusive pontos de apoio. Eu posso usar agulha ou cânula e uso ácido hialurônico e muito a hidroxiapatita de cálcio para essas regiões. Então, uma das ideias é inverter o triângulo. A gente vê que aqui nós temos um triângulo um pouco maior aqui, e com o preenchedor na região a gente aumentou um pouco nessa área. Várias situações, inclusive em pessoas mais velhas, né, em homens também, bastante interessante. A gente vê um levantamento da face e resultados bastante naturais. Inclusive pessoas mais velhas. Aqui então um desenho, aqui eu estava fazendo um preenchedor de volume, o Voluma, que é da Allergan, é um preenchedor. Então os preenchedores de volume nós colocamos sempre em planos mais profundos. É importante que a gente, se for fazer com agulha, introduza a agulha e perceba que você está num plano profundo, né? A injeção ela pode ser feita em retroinjeção ou em bolos, dependendo do seu planejamento. Aqui é uma aplicação, quando eu ainda fazia com agulhas na região próxima da olheira, aqui é um ácido hialurônico também,
Muitas vezes a gente faz na linha de demarcação, principalmente se essa região é muito funda. Aqui, fazendo na olheira propriamente dito, já o preenchedor de ácido hialurônico mais fino, indicado para essa região com pele fina. A introdução da agulha é na região profunda, mas hoje eu prefiro fazer um botão anestésico aqui e injetar com cânula. Aqui, uma definição de contorno, também feito com cânula, é uma cânula um pouco maior, 18. Hoje em dia eu prefiro a cânula 25, eu acho que a cânula 25G, ela nos dá uma maleabilidade grande, tanto para fazer na região das maçãs do rosto, como no contorno da mandíbula. E você faz uma espécie de subcisão, criando um canal na região onde você vai aplicar, e pode utilizar também a retroinjeção. Aqui pode colocar o vídeo, não sei se... Será que pode tentar que ele entre? Não está entrando? Será que você consegue que ele gire? Aqui é um filme, um vídeo sobre aplicação, pronto, obrigada. Aplicação no lábio, ele está um pouco rápido por causa do tempo da aula. Aqui é feita uma aplicação de definição na região do lábio com cânula. Você faz a demarcação, eu estou usando ácido hialurônico de consistência intermediária, e aqui eu estou complementando com o volume do lábio, que eu faço na região de transição, levantando bem o lábio, nessa área intermediária, onde nós podemos observar a mudança de cor aqui, né? Aqui eu estou definindo o canto do lábio, né? Então, no caso do lábio, nós podemos aumentar e definir. Para a mão, eu também gosto bastante da aplicação da hidroxiapatita, posso fazer com técnica de retroinjeção ou de bolo, e é importante a diluição do produto com a lidocaína, muito interessante para a aplicação do envelhecimento das mãos. Então aqui a gente observa a flacidez, em geral a mão ela apresenta manchas, mas também a flacidez realça muito o envelhecimento. Aqui uma técnica com a hidroxiapatita em bolo. Então eu tento definir onde estão os vasos, evitar os vasos e aplicar uma quantidade em bolo da substância e massagear, massagear, massagear. Você mesmo deve fazer essa massagem e observar que você não tenha mais nenhuma sensação do material nas suas mãos, que ele esteja completamente espalhado e que você sinta como se a mão tivesse sem nenhuma substância dentro. Então, a massagem, nesse caso, é importantíssima para o resultado final. Bom, só para mostrar para vocês, hoje em dia, uma novidade, é um fio de ácido polilático com duas intenções, de sustentar, de levantar e também de estimular o colágeno. O fio teria esse formato, ele tem cones que depois vão promover esse levantamento da pele, e ele é de ácido polilático. Tem os cones e o fio propriamente dito é de ácido polilático. Para a aplicação desse fio, aqui a gente pode observar, são feitos vários desenhos e técnicas, e aqui a gente observa então a entrada do fio aqui, ele tem uma agulha dupla, uma parte vai sair desse lado e a outra parte vai sair desse outro lado. Nesse fio, tanto de um lado como de outro, nós temos os cones, e à medida que a gente puxa esse fio, esses cones vão fazer uma ligeira tração na pele, e depois ele vai permanecer nesse local estimulando o colágeno. Você pode fazer diversos tipos de desenho, pode fazer inclusive no pescoço, e na verdade ele vai durar, ele vai embora, ele vai sendo metabolizado e vai ser eliminado, mas ele tem uma duração de cerca de 2 anos, além de estimular o colágeno, que pode ser bastante persistente. Então vocês observam aqui, né, a passagem para um lado e a passagem para o outro. O importante aqui é a distância que você vai utilizar. Nós temos fios de 12 cones, fios de 8 cones, e conforme o planejamento que você fizer, você vai utilizar o tamanho de fio adequado.
Aqui alguns resultados, são resultados delicados, porém interessantes, duplos, um ligeiro levantamento e também depois uma melhoria